que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E falar sobre a bênção da saúde é uma tentativa de nos lembrarmos de que, apesar das doenças, nós devemos sempre buscar a saúde, seja ela física, mental, emocional ou até espiritual. Por quê? Porque o equilíbrio do nosso pensamento, do nosso desejo, pode e muda a nossa configuração, inclusive física, diante das doenças. Creio que aqui todos já tenham ouvido falar que hoje os médicos creem na mudança que faz àqueles doentes, seja qual o tipo, seja qual o grau, em que se fazem orações, imposições de mão, passe, né? Que se ora por eles e principalmente o próprio doente, né? Sabe-se que hoje a medicina já nota uma grande diferença na maneira de reagir à doença. E eu acho muito importante que nós pensemos nesse termo, reagir à doença, ou procurar a bênção da saúde. Mas aí vocês podem me dizer, mas uma pessoa que está com um câncer terminal, por exemplo, não tem muito mais como buscar a sua cura. Mas nós não estamos falando de cura, aí é que mora a diferença. Nós estamos falando de procura da saúde. Se possível, se fizer transformar o nosso corpo físico para que ele se torne mais saudável, ótimo. Mas se não, nós temos que nos tornarmos psicologicamente, mentalmente, emocionalmente saudáveis. Porque é esse pensamento, essa organização que nós criamos em nós mesmos, através da vontade e da fé, é que nós podemos transformar e nos transformar, tanto física, como já falei, se for, de acordo com a nossa caminhada, que seja para nos colocar exemplos, que sejam para nos mostrar que nós precisamos dar mais valor à nossa saúde, nos curando às vezes de um mal, mas nos deixando o alerta de que estamos e devemos estar atentos, ao cuidado do nosso vaso, ao cuidado da nossa casa, a casa em que nós, espíritos, habitamos. E ninguém gosta de habitar uma casa que não esteja organizada, limpa, dentro do possível que se possa fazer na casa, A gente, ou quem já um dia conheceu aquelas casinhas
casebres que ainda eram de chão batido. Eu não sou tão velha assim, mas eu cheguei a ver algumas. Você entrava naquela casa, a chaleira, o bule, que eram de alumínio, brilhavam. O fogão a lenha era limpo. A casa era super bem cuidada, mesmo não tendo um piso, um assoalho, como se falava em anos atrás, né? É esse o cuidado que nós nos referimos, porque por mais que a nossa casa física esteja com problemas, nós precisamos ter carinho e cuidado com ela. Joana nos diz que a saúde resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicofísica da criatura humana. Vejam o quanto se faz importante o que nós pensamos e o que nós fizemos com a nossa casa física. Procedendo do espírito, a energia elabora as células e sustenta-as no ministério da vida física, assim atendendo à finalidade a que se destinam. E aí eu chamo a atenção, primeiro minha, depois de vocês, né? Que tantas vezes a gente reclama de uma coisinha aqui, de uma coisinha lá, de um tornozelo que a gente torceu, que vai ficar 15 dias com o pé para o alto. E aqueles que nasceram sem o pé e que conseguiram transformar as suas vidas de forma que o pé não é uma problemática para a felicidade daquele ser. Alguém que por acaso cai e quebra um braço, reclama, porque agora tem que ficar com esse gesso, porque não posso fazer isso, porque não posso fazer aquilo, que coisa mais chata, que não sei o quê. Em primeiro lugar, deveria agradecer por ter condições de ter tido um médico, de ter colocado um gesso, enfim, de ter sido atendido. E, em segundo lugar, lembrar de tantos que nem braço têm para poder quebrar e que fizeram dos seus pés as suas mãos, mulheres que se maquiam com os seus próprios pés, e eu que nem sei com as minhas mãos, né? Quem dera com os pés. Mas quantas e quantos transformam suas vidas em felicidade, em harmonia, em paz. Enquanto que muitos de nós, por tão pouco, adoecemos. Porque a doença não está no braço quebrado. A doença está na nossa mente ao reclamar do braço que quebrou. A doença está na forma como não nos cuidamos em função do braço quebrado, que fizemos tudo que não podemos e que depois ainda reclamamos que o médico não fez um bom serviço. Porque fazer as 30 sessões de fisioterapia que ele mandou, não fez. Porque ninguém gosta de fazer fisioterapia, é muito chato, é uma perda de tempo, eu tenho que fazer tanta coisa. Tenho que ir na casa espírita, dar palestra, como é que eu ainda vou fazer fisioterapia? Mas o braço não ficou bom porque o médico não era bom, né? Então,
percebam o quanto as nossas atitudes ditas impensadas, né? Ah, não, mas eu nem pensei nisso. Ah, pois é. Mas pensou em botar a culpa em alguém, né? E o colocar a culpa no outro, vocês sabem o que significa, né? É apontar um dedo para lá e ter 3 para cá. A culpa que eu jogo para o outro vai fazer mal a quem? A mim. Quem adoece sou eu. A vitalidade divina se derrama sobre mim e honro-a em excelente disposição emocional. Vocês já viram aquelas crianças no Instituto de Oncologia? Aparece o super-homem lá, elas riem, elas brincam, tudo de cabecinha raspada. Muitas com acesso, já recebendo medicamento, andando com os seus carrinhos para poder ir ver a apresentação do boi de mamão e se alegrar. Por isso que muitas dessas crianças se curam. Porque se não curam, nós já sabemos qual é a razão. O tempo delas era aquele. Mas nós, o que fizemos conosco? Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. O que é que me desgasta psicologicamente? E Joana nos responde: mágoas, ódios, ciúmes, vinganças, invejas, amarguras. Não, porque eu faço academia, eu tomo vitamina, né? Eu me alimento super bem, tenho nutricionista. Mas eu não sei por que eu não tenho saúde. Mágoas, ódios, ciúmes, vinganças, invejas, amarguras. E não são aquelas que aparecem lá no holofote, são aquelas mais íntimas, escondidas dentro de nós, que a gente acha que não tem. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso que me não impede a marcha. Sou de procedência saudável. Sim, somos filhos de quem? Somos todos saudáveis. Porém, a doença é um acidente do percurso. É uma necessidade minha. Mas eu sou saudável. E como sou saudável, ela não me impede a marcha. Não impediu de Jerônimo, né? Não sei se todos conhecem, devem conhecer, né? O gigante deitado. Sadio e confiante, avanço vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida. Avanço vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida. Ou seja, agradeça ao Pai que me deu e me dá todos os minutos, segundos dos meus dias a vitalidade para que eu possa prosseguir. Na área dos fenômenos emocionais e psíquicos, em face da delicada engrenagem do aparelho pelo qual se expressam a incidência da onda energética do espírito,
espírito, nesses tecidos sutis, responde pelo desequilíbrio mais grave, tornando-se a questão dos desconcertos e aflições alienantes. Quando a gente se desequilibra, acabou. É a história do freio inibitório. Quando a gente encontra a marcha ou o freio de mão, em determinadas situações nós precisamos puxá-lo. Dizer, opa, estou passando do limite. Por quê? Porque passar do limite nos leva ao desequilíbrio. Nos leva a ações inconsequentes. Por isso que quando ele diz assim, liberto-me das cargas tóxicas do desgaste. E esse desgaste, além e principalmente do psicológico, o físico também nos interfere. Aí, uma pessoa quer ajudar, quer ficar 24 horas na casa espírita fazendo isso, fazendo aquilo outro, daqui a pouco tem um faniquito, como a gente chama. Uma hora alguém chega e diz, boa tarde, e ele vai berrar, não é boa tarde. Todo mundo vai se espantar, né? Por quê? Porque a pessoa está cansada, estressada, como a gente também costuma muito dizer, né? E assim não tem freio inibitório. Quer dizer, tentou descer o morro no motor, mas também não deu certo. Segurou, mas queimou. E aí a jamanta passa por cima de todo mundo. Nós temos obrigação de nos conhecermos para nos darmos os limites que são necessários à nossa saúde mental, física, emocional e espiritual. Diante das inumeráveis patologias que atribulam o ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é fundamental importância para a sustentação da saúde. Eu não preciso ir lá tomar passe. Precisa. A gente precisa se equilibrar energeticamente. Eu não preciso ir lá na casa espírita escutar a palestra. Eu leio muita coisa em casa. Que bom se você consegue se manter assim. Mas olha que aqui a gente já chega, já vai se equilibrando, já vai recebendo boas energias, vai tendo contato com os outros. Porque nós não fomos feitos para sermos seres insulares. Nós fomos feitos para e somos seres sociais. E social significa viver com outros. Não é se retirar, se isolar do mundo, né? Porque daí é muito fácil. Eu não brigo com ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu não prejudico ninguém. Que bom! Mas o que você faz? Nada. E nada é o quê? Nada. Vincula-te à fonte generosa da qual promanam todas as forças e aure os recursos necessários ao reequilíbrio. Para, pensa, relaxa, né? Faz uma meditação,
escuta uma boa música. Cada um de nós, por sermos todos diferentes, é claro, podemos encontrar a nossa fórmula. Não sou eu aqui que vou dizer para vocês, olha, tentem ficar meditando, limpando a mente toda lá 1 hora. Eu não consigo, nunca consegui limpar a minha mente. Mas, ao invés de silenciar, que a minha mente não silencia, ela é teimosa, para que ela não fique falando abobrinha para mim, eu coloco música. Porque a minha música, as músicas que eu escuto, né? Muitas delas espíritas, silencia a minha mente. O silêncio não. Então, é uma maneira minha. Eu estudava com música. Minha mãe dizia, como é que tu vai aprender escutando música? Eu digo, não. Eu só gravava o que eu estava aprendendo porque a música estava tocando. Sempre foi assim. Sempre estudei com música, com barulho, com uma TV ligada. Sempre tinha que ter alguma coisa além do que eu estava lendo e estudando. É uma maneira, é a minha maneira. Então, nós temos a capacidade, ela está em nós, de procurarmos estar saudáveis. Doença, em qualquer circunstância, é prova abençoada, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora. Constitui expiação oportuna de que as soberanas leis utilizam-se para promover os calcetas que, de alguma forma, somos quase todos nós. Né? Vejam que interessante. E eu chamo a atenção para esses dizeres, por quê? Porque quando a gente fala, né? Ai, tenha pensamento positivo, cuide da sua saúde, não sei o quê, alguém pode dizer, né? Ah, olha só quem está falando, essa aí é cheia de problema. Operou um ombro, operou o outro, já fez 500 mil coisas, sim. Mas procuro me manter sempre num equilíbrio de felicidade pelo que eu posso fazer e não pelo que me limita. Não sou perfeita, não é isso. Estou muito, muito, muito longe, né? Tanto que passo por doenças que com certeza são as bênçãos, né? Que me trazem para talvez a cura, né? De tantas maldades que com certeza eu já fiz e talvez ainda venha fazendo, consciente ou não, né? Mas saudável, aproveita o ensejo para te preservares, produzindo mais e melhor. Às vezes a gente tem condições para fazer tanta coisa e coloca limites. E aí a gente olha para o lado, vê alguém que a gente diz assim, essa pessoa não pode fazer nada na vida, né? E aí a gente descobre que essa pessoa faz muito mais do que a gente não faz porque se acredita não ter condições de fazer. Enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor para te recuperares, hoje ou mais tarde, seguindo adiante em paz e confiança. A saúde está na paz e na confiança. A confiança que nós desenvolvemos pela fé, pela certeza, pela credibilidade
que devemos dar, e espero que todos nós estejamos dando, a essa doutrina que nos consola, nos esclarece, nos guia, mostrando o caminho e nos dando o conhecimento que nos faz compreender a diferença de ter a dor e de sofrer por ela, de estar doente e não estar são, ou de estar doente e permanecer são. Cristo foi um exemplo ainda vivo de quanto nós podemos com as nossas dores. Claro que a gente, ou eu pelo menos, não chego nem na cutícula do dedinho minguinho dele, né? Então nunca vou, quer dizer, nunca não. Um dia, né, daqui a muitos séculos ou milênios, espero poder chegar a um crístico. Mas ele suportou as dores que para nós são inimagináveis. Ter as mãos, os pés transpassados, ficar com o peso do corpo nessas chagas, não dá nem para imaginar, né? A gente nem quer imaginar, porque parece impossível se suportar algo desta forma. Mas, quando a saúde está na mente e no nosso pensamento, e essa saúde reflete a nossa fé, a gente consegue entrar numa arena cantando e sendo morto pelos leões. Nós temos muito poder. Apenas, às vezes, esquecemos de utilizar. Manter a nossa saúde depende de darmos sempre o primeiro passo em busca da maior força que possuímos, que é a compreensão de sermos filhos da inteligência suprema e primeira. Então, nós podemos. Precisamos nos exercitar, precisamos trabalhar, precisamos repetir e repetir e repetir até que se torne natural. O pensamento, as atitudes, os sentimentos. Que a bênção de Fabiano de Cristo esteja com todos vocês. O abraço da casa aos irmãos e a paz do amor e do bem acompanhem a todos. Muito obrigada.